Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre oração? Por que eu devo orar? Para que serve a oração? Será que Deus precisa da nossa oração? Por que eu tenho que aprender a orar? Por que eu tenho que ter prazer em orar? O que a oração ela pode fazer na minha vida? Vamos começar com alguns versículos, tá bom? Tiago 5,16 diz assim, na parte B, no final, diz assim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Acho que você já ouviu esse versículo várias vezes sendo pregado, sendo citado, ou você já até leu. A oração do justo pode muito, ou muito pode, enquanto aos seus efeitos. Eu queria dizer para você que talvez você não ore porque tem alguns motivos que as pessoas não oram, não têm a prática da oração. Uma delas é se sentir injusto, se sentir culpado, se sentir indigno de orar. Pensam assim, eu não vou orar porque Deus ele não vai me ouvir, não vai ouvir a minha oração, não vai ouvir porque eu não mereço. E eu não sou tão bom assim para estar orando com Deus, para falar com Deus. Mas aí você que se engana, porque a Bíblia ela realmente fala que nós não somos dignos. Nós não temos merecimento próprio, mas você tem direito de entrar na presença de Deus. Eu vou ler o motivo para você. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Dá para entender isso? Nós somos justificados. Olha só, Tiago, nós lemos que a oração de um justo pode muito quanto aos seus efeitos. Aí você fala assim, não, mas eu não sou justo. E realmente nós não somos. Por força própria, por ser bonzinhos, por dignidade própria. Mas a Bíblia vem falar, lá em Romanos 5, que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Como é isso? Quando Deus ele olha para você que já recebeu a Cristo Jesus, teu Senhor, teu Salvador, aquele que deu uma nova vida para você, o sangue de Jesus Cristo, ele purifica você. Ou seja, ele te deixa diante dos olhos do Pai. Quando Deus olha para nós, quando Deus olha para você e olha para mim, ele não vê mais aquele homem falho, pecador. Ele vê o sangue de Jesus Cristo, do seu Filho, que foi derramado lá na cruz, nos justificando. Então nós temos autoridade no mundo espiritual. Por quê? Nós somos pecadores que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. Então, por meio do sangue de Jesus, através de Jesus, nós conseguimos ter acesso ao Pai. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então nós entramos diante da presença de Deus, nós recebemos a adoção de Deus para nossas vidas através de quem? Através de Jesus. E aí nós nos tornamos dignos, justos, justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Deu para entender? Então, acaba com essa história que você não pode orar, porque Deus não vai escutar a sua oração, que Deus ele não quer... eu não tenho palavras, eu não sei o que falar. Deus ele quer ouvir a sua voz. Deus precisa da nossa oração? A pergunta é, não, ele não precisa da nossa oração. E por que então nós devemos orar? Deus não conhece todas as coisas? Sim, Deus conhece todas as coisas, porém, um relacionamento com nós. E como que ele vai desenvolver um relacionamento com o filho? Conversa, diálogo, amizade, relacionamento, momentos a sós. Como você cria um relacionamento com alguém? Tendo uma intimidade, tendo conversas, tendo momentos, passeando, conversando, brincando, rindo, chorando. Isso você vai desenvolvendo. Aquela pessoa vai te conhecendo melhor. E você também vai conhecendo aquela pessoa melhor. E é esse relacionamento que Deus quer ter com nós. Amém? Jesus ele nos ensinou a orar. Ele fala assim, lá em Mateus, todas as vezes que orardes. Ou seja, ele está falando assim, você vai orar. E quando você orar, entra diante do teu Pai no secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, o Pai te vê em secreto e ali você vai conversar. Então, a oração trazer várias mudanças na história do homem. A oração ela pode trazer relacionamento com Deus. A oração ela pode trazer
salvação de alguém que você ama? Tem alguém que você ama, que você conhece, que você queira que Deus salve? Você pode orar. A oração, ela pode libertar alguém. Tem alguém que, da sua família, da sua casa, ou você mesmo, nós mesmos, ou alguém que você ame, que esteja cativo, que esteja preso, que esteja precisando ser tocado por Deus, Deus ele pode salvar essa pessoa através da sua oração. Há alguém na sua família que ela precisa receber uma libertação, de repente presa em alguma situação, presa em áreas, presa em vícios, presa em situações, a tua oração, ela pode tirar essa pessoa da prisão. Outro fundamento da oração, ela pode mudar a história de alguém. Ela pode começando a mudar a tua história, a minha história. Quando eu entendi que Deus ele queria que eu tivesse mais tempo com Ele, eu comecei a parar todos os dias no devocional e eu comecei a perceber que em áreas da minha vida Deus começou a trabalhar a qual estavam paradas. Eu comecei a entender mais o meu chamado. Eu comecei a entender mais aquilo que Deus queria comigo. Eu consegui compreender mais aquilo que Deus tinha para mim, porque eu comecei a me relacionar com Deus. Eu comecei a ficar mais sensível à voz de Deus. Se você não tiver um tempo para Deus, se você não conseguir ouvir a voz de Deus, você não vai entender aquilo que Deus tem para você. É por isso que nós erramos, é por isso que nós fazemos coisas que estão fora da vontade de Deus, é por isso que nós muitas vezes quebramos a cara, por quê? Porque nós não paramos para ouvir a voz de Deus, e você só vai parar para ouvir a voz de Deus no momento de oração, no momento que você vai à igreja. Como você não está todo dia à igreja, nós somos a igreja, nós não conseguimos estar todos os dias no culto, até porque a maioria das igrejas não tem culto. Como você faz? E como que fazemos para se reabastecer? Como fazemos para se encher da presença de Deus? Como fazer para ver uma situação e que haja mudança naquela situação? Através da oração, querido. A Bíblia vem falar de pessoas que tiveram momentos de oração e mudaram histórias. Vou citar alguns. Moisés. Moisés foi um homem que a Bíblia fala que ele falava face a face com Deus. Ele começou a desenvolver um relacionamento com Deus, que um dia, olha o que esse homem faz. Ele faz uma tenda fora do arraial, e aí ele começa a buscar a Deus. E todos os dias ele estava lá. E a Bíblia fala que todas as vezes que ele entrava naquela tenda, descia uma nuvem por cima daquela tenda, era a presença de Deus. Ele saía dali com seu rosto resplandecente, cheio da presença de Deus. E chegou um momento que ele teve que usar até um véu. Talvez você se recorde dessa passagem. A Bíblia fala que através da intercessão de Moisés, olha só, Deus chega a um ponto que ele fala assim, eu vou ter que destruir esse povo, Moisés. Porque esse povo é um povo rebelde, é um povo duro de coração, é um povo que não me ouve, só reclama, só murmura. Sabe o que Moisés fala? Senhor, se o Senhor for destruir esse povo, o que os seus inimigos vão falar? Eles vão achar que o Senhor não teve condições. E ele começa a fazer uma intercessão por aquele povo. Ele fala, não, Senhor. E Deus fala para ele assim, chega um ponto de falar para ele assim, Moisés, eu destruo esse povo e levanto o outro através de você. Ele fala, não, Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Ele intercede por aquele povo. Deus estava disposto a destruir aquele povo. Um homem que intercedeu e houve uma salvação poderosa foi Abraão. Abraão tinha o seu sobrinho Ló, que morava lá em Sodoma e Gomorra com as suas sobrinhas. Dois anjos aparecem a Abraão e falam para ele assim, nós vamos destruir aquela cidade. E Abraão ele tem um diálogo com Deus, no momento de oração ele fala, Senhor, se houvesse 10 justos, o Senhor destruiria a cidade? E Deus fala, não destruiria. Se no meio da cidade tivesse 5 justos, ele foi descendo até chegar no ponto de ele falar, ele estava querendo dizer dele mesmo, ele estava falando, Senhor, se tiver um justo ali, o Senhor destruiria aquela cidade? Lembra que nós falamos, nós somos justificados através do quê? Do sangue de Jesus, de uma nova aliança. E Deus fala para ele, não, se tivesse um justo intercedendo por uma cidade, eu não destruiria todos. E Abraão ali intercede pelo seu sobrinho e pelas suas sobrinhas. O que acontece? Deus envia anjos lá e tira aquelas pessoas de lá, Ló e sua família. E depois sim que Deus ele destrói a cidade. Deus ele pode libertar e salvar alguém da sua família. Deus ele pode trabalhar e salvar alguém da sua casa. Deus ele pode trabalhar e libertar alguém que está prestes a ser destruído. Você tem visto isso. E muitas vezes a gente fica de mãos atadas e não temos tempo, não paramos para pensar nisso, porque começamos a achar que a oração ela não tem nada a ver comigo, eu não sei orar, eu não sou intercessor, eu não sou um pastor, eu não sou um obreiro, e vamos
prorrogando e vamos pedindo oração para todo mundo, mas temos que nós aprender a orar. Você precisa aprender a orar, querido. A oração vai te sustentar no meio das adversidades. A oração ela vai trazer força espiritual para você. A oração ela vai trazer vigor espiritual. A oração vai te revestir de poder do alto do Espírito Santo. A oração ela pode libertar alguém que está preso. A Bíblia vem falar que prenderam o apóstolo Pedro numa prisão. Tinha 4 quartetos de soldados cercado numa cadeia, aprisionado. E a Bíblia fala que Deus envia um anjo lá, liberta, tira Pedro daquela prisão, abre os cárceres, sai com Pedro, os soldados não o veem, estavam como dormindo, anestesiados, e o anjo traz Pedro para fora da prisão, porque Deus tinha um propósito na vida de Pedro. E talvez você veja alguém que você sabe que Deus tem um propósito, mas ela está presa ainda. E Deus ele quer que você se levante para que essa pessoa venha ser liberta. Deus ele quer que você se levante para que use você, a tua oração, para que essa pessoa venha ser salva. Ué, mas se Deus é todo poderoso, por que eu preciso orar? Não é a tua oração que é poderosa. É o Deus que vai responder a tua oração que é poderoso. E Ele é poderoso sim, porém Ele quer ver uma atitude sua em respeito à intercessão. Ele quer ver uma atitude nossa como igreja. Ele quer ver um posicionamento nosso de intimidade com Ele. Nós vamos desenvolvendo isso através da oração. Nós vamos criando isso através da oração. Por que eu devo orar? Você deve orar para você ter vida com Deus. Você deve orar para que você veja pessoas libertas. Você deve orar para que você veja pessoas sendo salvas. Você deve orar porque você quer ver pessoas sendo curadas. Você deve orar para que você veja e sinta a paz de Deus na sua casa, na sua família. Talvez a tua casa está precisando de oração. Às vezes a gente pega um óleo, compra um óleo, recebe da igreja, e aí a gente quer orar pelo carro, a gente quer orar pela mesa, pela cadeira, nós queremos orar por todas as coisas. Ok, e não há problema nisso. Só que nós precisamos estar cheios de Deus e nós vamos orar na nossa casa, na nossa família, e aí as coisas vão mudar, vão acontecer. Tudo bem, pastor, mas quando as coisas demoram, faz parte do processo, meu irmão. Tem orações suas, nossas, que elas vão ser respondidas imediatamente. Tem orações que elas vão ter um tempo de amadurecimento. Tem as orações que elas vão demorar mais um pouco. Mas a oração ela não vai passar despercebida diante do Senhor. A oração sua, quando você clama, quando você invoca, quando você se quebranta diante de Deus, ela não passa despercebida. Deus quer usar você para um avivamento na tua igreja. Deus quer usar você num avivamento na tua casa. Deus quer usar você num avivamento na sua família. Deus quer usar você para ser um intercessor, para você entrar na brecha, para que você entre na guerra, para que você se revista do poder de Deus. E é só através da oração, meu irmão. Não adianta nós irmos na igreja e pedir para alguém orar, colocar as mãos sobre nós. Sim, é importante isso. E a oração do justo, ela faz isso. Ela quebra o jugo, ela despedaça o fardo que você leva. Ela traz cura, sim. É bênção. Mas nós precisamos aprender a desenvolver esse relacionamento com Deus e saber que Deus ele te levantou como um intercessor, como um sacerdote. Nós somos nação santa, sacerdócio real. Sabe o que é o papel do sacerdote? De ministrar o coração de Deus através das pessoas e receber de Deus para ministrar as pessoas. Mas a Bíblia ela fala que quando estamos em Jesus, nós somos sacerdotes. Ou seja, não tem mais aquela única pessoa que ela é representante de Deus aqui na terra. Há só um, que é Jesus. E Ele nos fez sacerdotes e nação santa, sacerdócio real, e podemos entrar na presença de Deus, ministrar o coração de Deus. O que é isso? É você entrar para adorar a Deus, para dizer o quanto você o ama. Pai, eu te amo, eu te adoro, Senhor. Senhor, que o Senhor reine na minha casa. Já fez isso? Declara isso, faz decretos na sua casa. Aqui eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós aqui na minha casa nós só abrimos a porta para o Senhor. Tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, nós repreendemos, nós quebramos, expulsamos, colocamos por terra em nome de Jesus toda a artimanha do inferno contra as nossas vidas. Você tem que orar assim, querido. Você tem que orar para que Deus, o ambiente espiritual, ele não seja só lá na igreja, ele seja também na sua vida, onde quer que você esteja, começando na sua casa. Transforme a tua casa numa igreja. Transforme a tua casa num altar de adoração, de louvor e exaltação. Faça momentos de jejum, faça momentos de oração, faça momentos em que você entra na presença de Deus de madrugada. Já experimentou isso? Faça momentos que você entra na presença de Deus pela manhã, à noite, não tem horário. Esteja buscando ao Senhor.
Uma vez eu li uma matéria que dizia que a Coreia do Sul, em 1973, se eu não me engano, se eu não estiver errado, era um país miserável. Era um país que tinha vindo de guerras, era um país que tinha fome, as pessoas não tinham alimento. E aí alguns pastores se levantaram e começaram a levantar o povo para orar. E aí eles começaram a envolver tantas pessoas para orar que na nação inteira, 4h30 da manhã, todos os crentes daquela região da Coreia do Sul, eles oravam. Isso, nós estamos hoje em 2026. Se você for na Coreia do Sul, que tem a maior igreja da Terra, eu falo no tamanho, eu falo também no templo, eu falo em quantidade, mas de pessoas que vivem através de oração. Vai ver onde está no ranking mundial a Coreia do Sul agora. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, porque essa matéria já tem algum tempo, ela deve estar em 6º, 4º ou em 5º lugar no ranking de uma das economias mais firmes e mais prósperas do mundo. Como conseguiram isso? Através da oração. A oração, ela traz prosperidade. A oração, ela traz revestimento do alto. A oração, ela traz vigor espiritual. A oração, ela traz força para que você possa caminhar. A oração te reveste do Espírito Santo. A oração te aproxima de Deus. A oração, ela vai trazer mudança sobre o teu filho. A oração vai trazer mudança sobre o teu casamento. A oração vai trazer mudança sobre a tua vida financeira. A oração vai trazer mudança sobre a tua igreja. Toma uma posição nisso. Deus está te chamando para oração. Deus está te convidando para estar perto dele. Quando eu entendi, eu quero você perto, filho. Eu comecei a fazer isso. E comecei a ver a minha vida sendo transformada. Eu vejo os cuidados de Deus na minha vida financeira. Eu vejo os cuidados de Deus na minha saúde. Eu vejo os cuidados de Deus com meus filhos. Eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida, com a minha esposa, no meu casamento. Eu vejo o cuidado de Deus sobre a minha casa por inteiro. Ah, então você não tem problemas, né, pastor? Muitos. Só que eu estou tão envolvido, quero estar tanto todos os dias com Deus, que vou dormir às vezes triste. Vou dormir às vezes abatido. Muitas vezes fico sem dormir, mas entro na presença de Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu faço a minha morada no esconderijo. Onde é o meu esconderijo, Deus? Quando eu estou feliz, eu entro nesse esconderijo. Quando eu estou triste, eu entro nesse esconderijo. Quando está tudo bem, eu entro nesse esconderijo. Quando vai tudo mal, eu entro nesse esconderijo. Porque nós passamos por isso. A nossa vida uma hora está aqui, outra hora está lá embaixo, uma hora se faz planos e dá tudo errado. Às vezes a tribulação vem, as dificuldades vêm, e isso faz parte da vida do crente. Nós não vivemos só de vitórias, querido. Nós vivemos num embate onde as forças malignas elas vão tentar nos atacar, vai tentar atacar a tua casa, vai tentar atacar a sua família, vai tentar parar você, vai tentar destruir, vai tentar te entristecer, te enfraquecer, te acusar, dizendo que você não é justo. Lembra que nós lemos? A oração de um justo pode muito quanto aos seus efeitos. Tiago 5,16, grave esse versículo. Eu não sou justo, pastor. Ok, Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi justificado para com Deus, o teu Pai, através de quem? Da sua bondade? Da sua santidade? Não, através de Jesus Cristo. Ele te justificou. Ele te trouxe justificativa sobre a tua vida, porque o sangue dele foi derramado por você. O sangue dele te lavou, te remiu. Então não deixe que acusações te parem. Não deixe os seus pensamentos te bloquear e falar assim, não, você não é digno. O diabo ele não quer que você ore. O inimigo ele não quer que você busque a presença de Deus. O inimigo não quer que você se posicione em oração. O inimigo ele não quer que você se aproxime de Deus. Ele quer que você continue vivendo uma vida assim distante de Deus, mesmo estando na igreja. A tua salvação já foi comprada por Jesus. Você não precisa fazer nada. Mas existem lugares, pessoas, locais, situações, que essas sim, elas requerem a tua oração. Elas requerem a tua atenção. Elas requerem o teu tempo com Deus de interceder. Quantas mães e pais tiveram problemas com os filhos e mudaram a história dos filhos através da oração? Pessoas que tiveram problemas com o marido. Pessoas que tiveram problema na família, pessoas que tiveram relacionamentos destruídos e mudaram através da oração. Quantas pessoas têm orado e entrado na brecha para a sua vida? Talvez você foi tocado um dia e teve encontro com Deus porque o Senhor
te encontrou através da intercessão de alguém. Então, quero dizer para você que é importante você orar. Quero dizer para você que é importante você estar na presença de Deus. Continuando, em Apocalipse 8, versículo 3, diz assim: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muitos incensos, para oferecê-los com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro puro, que se achava diante do trono. Olha só, um anjo e chega diante da presença de Deus com um incensário, junto com as orações dos santos. Então, todas as orações que você faz quando você ora, você para ali e é recebida nos céus por Deus. A tua oração chega diante das narinas de Deus. A tua oração chega diante do altar de Deus. Não pense que as tuas lágrimas, as tuas orações, os teus propósitos passam despercebidos diante do Senhor. A tua oração chega diante do Pai. Para você que quer desenvolver um relacionamento com Deus, é orar. Isso vai te levar a mudanças. Isso vai mudar o ambiente da tua vida, da tua casa, através da oração. Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Que a partir de hoje você coloque em prática momentos de oração na sua vida. Que você tenha um encontro poderoso com Deus nesses momentos. Receba direção, receba graça, receba autoridade e receba o poder dos céus. Deus te abençoe.